Olá pessoal, tudo bom? A gente vai dar início a mais uma aula, tá? Para realizar a atividade da semana, basta você assistir esse vídeo acessando pelo link da plataforma. O vídeo de hoje ele vai ser a correção do fórum que teve todos os cálculos presentes no material, tá? Porque eu estou fazendo a correção daquele fórum? Porque eu percebi que muita gente errou na hora de fazer os cálculos. Se isso acontecer na hora da prova, não vai ser adequado, tá? Então eu vou estar dando algumas dicas para vocês estarem se dando bem na hora da prova, tá? E na hora da realização dos cálculos. Antes disso, eu só quero dar alguns avisos. Estou com alguns problemas com alguns alunos que estão atrasando as atividades e estão colocando em dia. Isso está atrasando a minha colocação de atividades na plataforma e as notas também. Então, devido a isso, quem não colocou as atividades em dia até agora só vai ter até sexta-feira, tá? Para me entregar todas as atividades em dias. No caso dos vídeos, eu vou olhar novamente segunda-feira quem assistiu o vídeo para estar contabilizando como frequência. Depois de sexta não recebo mais atividade atrasada, e depois de segunda quem não assistiu os vídeos não vai mais contar como presença, ok? Então vamos dar início à nossa aula corrigindo o fórum. Então lá no fórum eu coloquei um exemplo e eu vou utilizar ele como explicação, tá? O exemplo, o nome é Josué, ele tem 178 centímetros, é adequado colocar em centímetros, não tipo 1,78 m, porque pode dificultar. Só vamos precisar desse valor de 1,78 m no IMC, no resto tem que ser 178 centímetros. Ele é do sexo masculino, tem 17 anos, pesa 60 quilos. O nível de atividade física dele é sedentário. Lembrando que os valores para o nível de atividade física estão contidos no material. Então, o nível de atividade física dele vai ser importante na hora de realizar o cálculo de gasto calórico total. Eu vou abrir aqui no material quando a gente chegar nessa parte. Então vamos lá. Primeira coisa que a atividade pede é para você estar fazendo a taxa metabólica basal desse rapaz. Então aqui nós temos a fórmula para homens, a fórmula para mulheres, tá? Vocês fizeram de vocês no fórum, mas eu vou estar explicando de forma geral, tá? Então primeira coisa, nós iremos fazer a substituição dos valores. Substituindo, nós temos 13,66, no caso que ele é homem, né? Mais 13,7 vezes 60, que é o peso, mais 5 vezes 178, que a altura deve ser colocada em centímetros, é onde o pessoal mais erra, tá? Menos 6,8 vezes 17, que é a idade. Então a fórmula está feita, resolvemos primeiro os parênteses, então vai ficar a taxa metabólica basal é igual a 66 mais 822, que é o resultado de 13,7 vezes 60, mais 890, que é o resultado de 5 vezes 178, menos 115,6, que é o resultado de 6,8 vezes 17. A taxa metabólica basal de Josué é de 1.662 quilocalorias, tá? Esse valor ele vai ser importante porque vamos precisar dele para o gasto calórico total. Então vamos lá. O gasto calórico total, você irá multiplicar o valor da taxa metabólica basal vezes o nível de atividade física. O nível de atividade física de Josué é sedentário, ele disse lá no começo. Então vamos lá. GCT, ou gasto calórico total, é igual a taxa metabólica basal, que é 1.662, vezes 1,2. O que é esse 1,2? É da fórmula? Não, é do nível de atividade física de Josué. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. Pronto, tá aqui, ó. Nível de atividade física, tá? Nível de atividade física
Sedentário, 1,2. Exercício leve, 1,375. Exercício moderado, 1,55. Pesado, 1,725. E muito pesado, 1,9. Isso a gente sabe perguntando a pessoa. Ele disse que era sedentário, então multiplica a taxa metabólica basal por 1,2. Nós temos 1994 quilocalorias. É o gasto calórico total de Josué. Então aqui nós já encerramos. A IMC é um cálculo bem simples, mas mesmo assim tem gente com dificuldade. Vamos lá. O IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Tá? No IMC nós utilizamos a vírgula, como eu já tinha dito previamente. Então é 1,78 ao quadrado. Então, primeira coisa que você vai fazer, resolve o quadrado, faz 1,78 vezes 1,78. Vai ficar 60 dividido por 3,16. E o resultado vai ser 18,9. É o IMC de Josué. IMC tranquilo. A frequência cardíaca máxima, tá? A quantidade de batimentos máximos que o seu coração pode dar em um minuto. Então nós temos a fórmula para homens, que é 209 menos 0,7 vezes a idade, para mulheres 214 menos 0,8 vezes a idade. Então Josué é um homem, então 209 menos 0,7 vezes a idade dele, que é 17 anos. Resolvendo a multiplicação primeiro, 209 menos 11,9. Frequência cardíaca máxima vai ser igual a 197,1 batimentos por minuto. 197,1 batimentos por minuto é a frequência cardíaca máxima de Josué. A frequência cardíaca de repouso é a quantidade de batimentos que seu coração dá em um minuto em estado de repouso. Tá? Como é que eu consigo identificar? Você vai primeiramente localizar uma artéria de grande porte, tá? Pode ser aqui no pescoço ou aqui no pulso, tá? Lembrando, tem que ser do lado do dedão, que é a artéria radial. Se for do outro lado você não acha, certo? Localizando, você vai ver a pulsação, conseguir sentir a pulsação do coração. Fazendo isso, você vai contar em 15 segundos quantos batimentos essa pulsação vai dar. Depois disso, você vai multiplicar o valor por 4, aí você vai ter sua frequência cardíaca de repouso. Lembrando que o normal é entre 60 e 100. Acima de 100 está um pouco alterado para cima, abaixo de 60 está um pouco alterado para baixo. Então, por exemplo, eu fiz com a minha, deu 20. Eu multiplico 20 por 4, frequência cardíaca de repouso, 80 batimentos por minuto, certo? Frequência cardíaca de repouso. Consumo adequado de água. A gente viu lá no material que a fórmula está assim, 0,04 vezes peso corporal. Tá? A fórmula original não é essa, eu já dei a fórmula simplificada para vocês no material inclusive, tá certo? Mas na prova vocês terão que ter atenção com relação a isso, tá? Porque aqui você só substitui o peso corporal, no caso de Josué, 0,04 vezes 60, ele vai ter que consumir 2,4 litros por dia. Mas na prova pode vir essa fórmula, 40 vezes peso. E aí, como é que faz? É só você fazer a conversão, tá? 40 convertido a nível de peso vai dar 0,04 vezes o peso corporal do indivíduo que estiver na atividade, tá certo? Então pessoal, era só isso, correção do fórum.
tenham bastante atenção na hora da resolução, para vocês não errarem por causa de uma vírgula, não errarem por causa de um zero, não errarem por causa de um sinal, certo? Bons estudos para vocês e até breve.